Um grande salve, galera. Professora Poli da hora na área. E aí, eu vou dizer pra vocês, viu, terceirão? Tô muito cheirosa com vocês, não. Olha que alguns eu conheço, porque eu tô dando aula no cursinho, né? Beijo, se alguém do cursinho tá aqui. Poli da hora. Gente, segue a prof lá, pra gente poder bater aquele papo. E aí a prof fica famosa e a gente divide os royalties. Com várias musiquinhas gramaticais lá. Beleza, meus amores? A gente fechou o período simples, vamos começar agora o período composto. E período composto, você tem de pensar no seguinte. Bom, todo texto ele se constitui do agrupamento de orações. Você pega uma oração, aí vem com um conectivo, aí talvez uma outra oração, ponto final. Termina o período. Caramba, prof, então até o ponto final, eu falo muito dele, do ponto final, porque em textos técnicos, como a redação que vocês vão fazer, ele é marca de pontuação que termina período, né? E aí, você vai até o ponto final, veja que você vai ter 2, 3 orações, né, no seu período, e a gente vai estudar agora como elas se interrelacionam. É só isso, pra gente construir o nosso texto com coesão e coerência, tá bom? Você constrói entendendo o período, a função das orações, você constrói o período, e aí o agrupamento de vários períodos, você traz ali o parágrafo, e aí com 4 parágrafozinhos, né, porque essa é a média, o seu texto, o seu produto. Vamos então? Orações coordenadas mais antes. Período composto, aqui ó, por coordenação e subordinação. Quando você pensa em período composto e coordenação, você tem que pensar em independência, tá bom? Ou aquelas questões, ou independência, perguntando se as orações são paralelas. Paralelas, tá bom? É a mesma coisa. Então, independentes uma da outra, paralelas. Ó, você pensa, ó, independentes. Agora, na subordinação, não. Aqui você tem relação de dependência. De dependência, tá? Em que você vai prestar um serviço para uma chefe. Professor, então na subordinação eu sempre vou ter uma chefe? Exatamente. Qual é o nome da chefe? Oração principal, tá aqui a chefe. Então a oração principal nunca vai aparecer lá em cima na coordenação, jamais. Porque se todas são independentes, não tem como uma ser chefe em detrimento da outra, sabe? Então, todas vão ser, no final das contas, todas lá na coordenação elas vão ser independentes. Agora aqui, na subordinação, olha a lógica do subordinado. Desejo que tudo passe mais devagar. Você tem que, vamos contar verbo, ó, desejo. Você tem, ó, passe. Agora vamos pegar aqui no conectivo, ó, divide. Oração principal é a que não tem conectivo. Show de bola? E essa daqui, oração subordinada, tá vendo por quê? Porque depende, completa. Se na coordenação elas estabelecem essa relação, ó, de paralelismo, na subordinação não, ó. Tá vendo, ó? Completa, necessariamente. Olha lá na coordenação, as horas passam, os homens caem, a poesia fica. 3 verbos, 3 orações coordenadas. Por que, professor, coordenadas? Porque, por exemplo, o homem, aqui, ó, a palavra homens, não tá completando, por exemplo, passam da oração anterior. Não é que as horas passam os homens, não. As horas passam, os homens caem, a poesia fica. E aí eu tenho essa estrutura da coordenação, que é o grupo com o qual a gente vai começar hoje, tá bom? Período composto por coordenação, trazendo as orações independentes, sintaticamente entre si, porque essa independência, ela é sintática, às vezes a semântica entra, mas ela não é o foco da análise. É dependência e independência sintática, ok? De função. Então, vamos lá. Elas são divididas, as orações coordenadas, em 2 grupos. A sindética e a assindética. Pensa que esse A aqui é negação, né? Então, síndeto é conjunção, sem a conjunção coordenativa, que é o nome do conectivo dessas orações. E a sindética, com a conjunção coordenativa. E aí são 5 conjunções coordenativas. 3 que começam com a letra A, CE. AACE, beleza? AACE, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Prof, mas por que é importante?
Eu não sei se vocês estão percebendo, mas elas vão ser muito protagonistas em algumas estruturas do seu texto. Ó, a aditiva, sem dúvidas, né? Não só o governo deve implementar tananã, mas também a sociedade deve promover não sei o quê. Tá vendo? Não só, mas também. A adversativa de oposição. Você pode estar ali fazendo um raciocínio no seu tópico frasal, e aí você vem com uma contra-argumentação. No entanto, mas, todavia, alternativa. Ou as medidas são implementadas, ou a sociedade ainda estará longe de atingir a igualdade de gênero no mercado, por exemplo. Tá vendo? Ou. E a conclusiva? Conclusiva, meu Deus, não preciso nem falar, né, gente? A conclusiva, o tempo inteiro, é usada pra gente justificar o nosso argumento. Você tem lá a tese, e aí você vem com seu argumento, e você vai justificar muitas vezes com a explicativa. Visto que, já que, uma vez que, os índices, uma vez que, já que, porque, que é muito comum, pois, um que eu gosto bastante, por quanto, né? Então, a gente não precisa nem falar do tanto que elas são importantes na construção do nosso texto. Então, não é para você ficar se atendo apenas à estrutura e à nomenclatura. Eu consegui classificar uma oração. Não, mas saber que elas têm uma função dentro do texto, tá bom? Então, vamos lá. Oração coordenada assindética, sem síndeto. Aí a gente tem lá fora, amor, uma rosa nasceu, tá aqui o verbo. Todo mundo sambou, outro verbo. Uma estrela caiu, Chico Buarque, ó. Vamos dividir. Opa. Vamos dividir, ó. Uma estrela caiu. Gente, você tá vendo? Uma rosa nasceu. Não é que a rosa nasceu todo mundo. Nasceu. Então tá aqui, ó. Oração porque tem verbo, coordenada porque é independente. Tá escrito ali uma rosa nasceu e todo mundo sambou? E todo mundo sambou? Não. Então oração coordenada assindética. Aqui também é uma oca, oração coordenada assindética. E aqui outra oca, oração coordenada assindética. Ok? Bom, agora vamos ver, né, os conectivos coordenativos de cada uma delas e analisar, tá bom? Então, conectivos e, não só, mas também, bem como, tanto quanto. Então, ó, o secretário redigiu o relatório mensal e o encaminhou ao chefe para aprovação. Você tem redigir e você tem encaminhar. Círculo conectivo, divide. Você vai dividir de modo que o conectivo fique na oração da frente. Então, se o conectivo está na segunda oração, a primeira é o quê? Oca, oração coordenada assindética. E a segunda, oração coordenada sindética aditiva. Ok? Por que aditiva? Porque ele fez uma coisa, depois ele fez outra, então ele fez duas. Agora um conectivo que eu acho muito incrível, tá? Tentem usar outros conectivos pra gente ampliar o nosso léxico. Então, em vez de falar o governo e o povo são responsáveis por alguma coisa, não só o governo, mas também o povo, tá? Ou como também, como tá ali, ó. Aquela mulher determinada não só refletiu sobre seus dias míseros, como também começou a reescrever a sua história. Então, você tem o não só, como também, beleza? Ó aqui o verbo refletiu sobre seus dias míseros, e o outro começou a reescrever, que é a locução verbal aqui. E aí, onde eu divido, prof? Aqui, ó, no como também. Isso é o que a gente chama de conectivo algema, o bipartido, ó. Tá vendo? Eles se conectam. E como um pedacinho tá do lado de lá, essa daqui é oração coordenada sindética, coloca aí, ó, sindética aditiva. E outro pedacinho pro lado de cá também é uma oração coordenada sindética aditiva. Beleza? Prof, e a adversativa? Pensa em adversário, oposição. E olha lá os conectivos, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, no entanto. Você tem, ó, o secretário redigiu o relatório mensal. O chefe, entretanto, não aprovou. Bom, se você sabe que o secretário redigiu o relatório, é porque ele queria a aprovação do chefe. Mas aconteceu conforme a expectativa? Não. Então a adversativa é uma quebra de expectativa. Ela anula tudo, tá vendo? Ela anula tudo que foi dito antes, sabe? É uma quebra de expectativa. E aí que a gente pensa em adversário, oposição, enfim. Mas aí eu vou mostrar um recurso para vocês usarem na redação, tá?
que quando a gente, corretor, vê, pensa assim, meu Deus, que menino inteligente. O menino é muito inteligente. Aí, a gente tem redigiu, e aí a gente tem o aprovou. Prof, onde eu divido? É antes do entretanto? Sabe por quê? Porque ele tá deslocado. O entretanto, geralmente ficaria aqui, né? Iniciando a segunda oração, ó. O secretário redigiu o relatório. Entretanto, o chefe não aprovou, né? Mas o conectivo adversativo, coloca aí um coração. Ele pode ser deslocado. Conectivo adversativo, ele pode ser deslocado. Se ele for deslocado, que é um recurso muito chique, olha só, eu vou até falar, ó, o secretário redigiu o relatório mensal. O chefe, entretanto, não aprovou. Tende, dá aquele super zoom, sabe? E aí, galera, como é a pontuação quando eu desloco a conjunção? Tem que separar agora as orações por ponto e vírgula. Essa é uma das regras do ponto e vírgula. E tem que isolar o conectivo por vírgulas, tá bom? Conectivo deslocado é assim que você pontua. E aí você tem a primeira, que é oca. E a segunda, oração coordenada sintética adversativa. Show de bola? Agora vem, por exemplo, a banca perguntando se eu posso substituir o entretanto por quaisquer conectivos desses aqui, ó. Posso? Eu posso substituir o entretanto por qualquer um? Toda vez que isso cair em sua prova, a banca perguntando se você pode substituir uma palavra por outra, ou por outras 3, 4, por outras, você vai fazer uma por uma. E ali você vai perceber que a gente tem um problema logo de cara, ó. Pega o mais e coloca exatamente aqui, ó. O chefe mas não aprovou. Porque o mas é o único conectivo que não pode ser deslocado, adversativo. Tá bom? O chefe, contudo, não aprovou. O chefe, porém, não aprovou. Mas o chefe mais não. Tá bom? Então, apesar de elas terem o mesmo valor semântico, a gente teria erro de estrutura na frase. E aí a gente vem pra ora a ora. O secretário ora redigia o relatório mensal, ora participava da videoconferência. Então, ele estava alternando redigir o relatório e participar da videoconferência. A gente fez muito isso na pandemia, né? Enfim, participar, ora. Vamos dividir? Então, ele está alternando uma ação com a outra. Oração coordenada sindética. Prof, a primeira é sindética? Sim. Olha lá o conectivo lá. Alternativa. E a segunda também. Oração coordenada sindética. Alternativa. Show de bola, prof. Entendi demais. Agora vamos para a... Cadê? Conclusivas. Orações conclusivas. Bom, não tem nem pra onde fugir, né? É o fechamento de orações. O fechamento de ideias. Ela vai aparecer o tempo inteiro. Porque eu gosto de concluir, até a introdução eu gosto de concluir. Desse modo... É necessário, portanto, é necessário falar sobre, tá vendo? Aí você coloca o seu A1, seu A2. Ela tem que estar presente ali, ó, conectivo de conclusão no final do D1, para você fazer o fechamento do D1. Tem que estar no conectivo ali no fechamento do D2, tá vendo? Tem que estar. Se não tiver, Então vamos lá. As estradas permanecem inundadas. Adiaremos, portanto, nossa viagem de negócios. Primeiro verbo, permanecem. E a outra aqui, ó. Adiaremos. Caramba, prof, eu vou fazer outro coração aqui, ó. Porque eu tô vendo que o portanto tá deslocado. Perfeito. O portanto tá deslocado. Por quê? Porque a sindética adversativa, ó. A adversativa e a conclusiva. A sindética adversativa e a conclusiva. Elas podem ter o conectivo deslocado, as outras não. Tá bom? Você vai tentar e não vai conseguir. Beleza? Olha lá, o chefe não está bem de saúde. Foi levado já que às pressas, não tem a menor condição. Então, coloquem lá. Conectivos conclusivos, conectivos adversativos, eles podem ser deslocados. E aí você faz essa pontuação que eu ensinei pra vocês, ó. Tá vendo? Ponto e vírgula. E aí o conectivo tem que estar isolado por vírgulas. Gente, isso lá no parágrafo de conclusão, por exemplo, redação Enem, o corretor adora quando você coloca assim, ó. Cabe ao Estado, vírgula, portanto, vírgula, ou por conseguinte, em vez de começar o período. É lindo, sabe?
Você desloca o conectivo, é um recurso bem, ó, bacana para você poder arrasar. Gente, então vamos lá. Vamos dividir aqui, ó, no ponto e vírgula. Não é no portanto, porque ele está deslocado. A primeira, oração coordenada assindética. E a segunda, oração coordenada sindética conclusiva. Beleza? E aí, a gente tem a questão do pois ali, tá vendo? Pois posposto. Como assim, ó? Gente, se eu falar assim, por exemplo, as estradas permanecem inundadas. Aí vem, adiaremos, tá ali o verbo, vírgula, pois, nossa viagem de negócios, né? Gente, você tá vendo que o pois aqui, ele é equivalente a portanto. Só que o pois é polissêmico. O que é isso, prof? Ele tem mais de um sentido, né? A gente tem o pois explicativo, o pois causal, o pois conclusivo. Prof, como é que eu vou saber que aquele pois é conclusivo? É só substituir por portanto. E para ele ser conclusivo, ele tem que estar deslocado. Tá vendo? Não faz o menor sentido você colocar aqui, ó. As estradas permanecem inundadas, pois adiaremos nossa viagem de negócios. Não tem nada a ver. Então, para o pois ser conclusivo, ele precisa estar deslocado. É o pois do português de Portugal, né? As estradas estão inundadas, adiaremos, pois nossa viagem. Entenderam? E explicativa, como eu falei para vocês, o tempo inteiro justificando, né, seus argumentos, repertório sociocultural. Aí você tem conectivo aqui, ó, pois, agora o pois tem que estar anteposto, né? Porque, já que, visto que, por quanto o chefe não está bem de saúde. E aí eu venho com a explicação do porquê que eu acho que ele não está bem de saúde, já que ele foi levado às pressas ao hospital. Então, veja bem, já a gente vai diferenciar a aditiva explicativa da adverbial causal, que é o grande terror aí, né? Mas pensa que a explicação é uma justificativa com base na oração anterior. Por que eu tô falando isso? Justifica, né? E não dê a causa, o motivo. Não, só justifica por que você tá falando isso. Ah, tá lá, ele foi levado às pressas pro hospital. Então, você tem que, ó, ele não está bem, primeiro verbo. Foi levado a locução verbal, show de bola. E aí a gente tem o já que, visto que, uma vez que, o porquanto, como eu falei pra vocês que eu amo, porquanto. Portanto é conclusão e o porquanto é explicativo. Ah, gente, eu vou colocar o por isso aqui, ó, pra você não achar que ele é explicativo, tá? Ele tem a tendência de ser colocado pelas bancas como um conectivo explicativo, mas olha lá. As estradas permanecem inundadas. Adiaremos por isso, adiaremos logo, né? Adiaremos nossa viagem de negócios. Prof, mas eu super colocaria aqui também, ó. Por isso foi levado às pressas para o hospital. Aí a gente muda o sentido. Tá vendo? Aí a gente tem a conclusão de uma estrutura anterior. A gente muda o sentido. Mudou a conjunção e o valor semântico. Isso é bom para frases de reescritura, tá? Então, para uma conjunção, para uma frase ter escrita equivalente com a sua reescritura, os conectivos eles têm que ter o mesmo valor semântico. Se não tiver, a reescritura já não está equivalente, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos dividir. A primeira, a oração coordenada assindética, e a segunda, a oração coordenada sindética explicativa. Perfeito. Prof, mas por que não pode ser a causal? Vamos pensar no seguinte, ó. Primeiro, uma é coordenada e a outra é subordinada. Vocês lembram que eu falei pra vocês que a dependência ou a independência da coordenação e da subordinação é sintática e não semântica? Olha só, uma dessas orações aqui é subordinada e a outra é coordenada. Só que todas você consegue falar sozinho. Olha lá, Maria chorou, tá vendo? Percebo uma vermelhidão nos seus olhos. Maria chorou, aí retoma o sujeito oculto, ó. Maria brigou com o namorado. Tá vendo? Eu consigo.
Professora, mas tá só brigou, mas se retoma. Porque o sujeito oculto é um recurso de coesão textual para evitar repetição. Para eu não falar Maria chorou, pois Maria brigou, na segunda oração eu tiro Maria, mas ela tá lá implícita. Gente, então não rola esse negócio de você distinguir uma oração coordenada de uma subordinada pelo fato de você falar sozinho e dar certo ou não. Se eu falei sozinho e deu certo, é coordenada. Se eu falei sozinho e não deu certo, é subordinada. Sabe por quê, gente? Porque a diferença entre as duas é uma dependência sintática. Ou seja, a oração vai ser coordenada porque ela vai estar com os elementos sintáticos dela ali, ó, completos. Beleza? Agora, a subordinada é quando uma oração, ela inteira, exerce uma função sintática para chefe. É uma dependência sintática. Por exemplo, prof, olha só. Explicação não é função sintática. Explicação é uma ideia. Explicação é ideia. Ok? Agora, causa é função sintática. Como assim, professora? Causa? Tem alguém na gramática com uma função de expressar causa no período. Quem que é? O adjunto adverbial de causa. Eu não tenho nenhuma estrutura ali, né, que justifica algo que eu disse antes, né, uma explicação. Mas a causa tem alguém na gramática que tem essa função. Então, se esta oração aqui, ó, está exercendo a função de adjunto adverbial de causa para a primeira, então ela é subordinada. Se essa oração aqui está exercendo a função, prof, mas elas são muito parecidas. Não são, olha aqui. Tudo bem que aqui você vai ter o quê? Uma oração coordenada assindética e aqui você vai ter a chefe, oração principal. Tá bom? Por quê, prof? Porque a relação de causa, ela vai demandar uma consequência. É um par ali dicotômico, um não vive sem o outro. Se eu tenho uma causa, eu preciso de uma consequência. A explicação não. Então, quando eu falo aqui, ó, eu percebi uma vermelhidão nos olhos, né, ela lacrimejando, é a causa do choro? Não é a causa. Mas aqui, ó, a briga com o namorado não é a causa do choro? Ah, prof, aqui é a causa. Então, a briga com o namorado é a causa e o choro é a consequência. Então, você tem uma principal com uma ideia de consequência. E aqui você vai ter uma oração subordinada adverbial causal. E aqui uma oração coordenada sindética explicativa. Então, a explicação é uma justificativa. Outro exemplo. Ó, João não veio porque a cadeira dele tá vazia. João veio? Não, João não veio. Por quê? Ó, a cadeira dele tá vazia. A cadeira dele vazia é a causa de ele não ter vindo? Não, é só uma justificativa do porquê que eu acho que ele não veio. Porquê que eu tô dizendo que ele não veio. Agora embaixo, agora quando eu falo assim, por exemplo, João não veio porque tá internado. Então esse porque tá internado é a causa de ele não ter vindo. E ele não ter vindo é a consequência. Então por que a gente confundiria as duas? Porque são os mesmos conectivos, ó. Pois, porque, já que, visto que, porquanto. São exatamente os mesmos conectivos. E aí não tem para onde fugir. É ver relação de subordinação de causa e consequência ou de justificativa. Entenderam a lógica, meus amores? Maravigold. Então, fechamos aqui as coordenadas. Espero vocês no próximo bloco com as orações subordinadas substantivas. Beijo!